Parte 4, Nascimento de Jesus. Então, Jesus ele nasceu sem a ajuda de um pai, né? Assim, considerado um milagre pela Bíblia, né? Isso. Os textos eram muito bem claros em adicionar que Jesus não nasceu de uma natureza humana, como há um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Realmente foi um milagre ali. É como nós conhecemos hoje como a questão da inseminação artificial, né? Ele nasceu exatamente dessa forma aí. Foi inseminado um gene dentro dele, dentro do ovário de Maria, e ele nasceu exatamente nascimento virginal. E posso afirmar com todas as letras que ele nasceu de cesárea, não nasceu de parto normal. Porque, na verdade, quando Maria estava prestes a se casar com José, na cultura judaica, se a mulher fosse pega com outro homem, ia ser pedrejado o homem e a mulher. Então, a cesariana não foi criada por... Não foi... Quem foi que criou a cesariana? Foi esqueci o nome do cara. Do médico. Mas teve um médico que... o pai da medicina. Uhum. Por que eu digo isso aí? Porque, na verdade, Maria ela tinha que manter virgem. E já tinha essa tecnologia. Sim. Cesariano nessa época já. No Antigo Testamento você pode ver isso aí também. Tinha ferramentas assim, tudo. Com certeza, claro. Era, assim, eu tô pensando agora, era como se fosse nos tempos de hoje mesmo. Sim. Por que eu digo isso aí? Porque lá no Apocalipse capítulo 6... ele diz assim: e eis que os 7 trovões trovejaram, e eu ia escrever, mas uma voz me disse: sela que os 7 trovões falaram e não escreva. Aí eu te pergunto, se ele ia escrever, onde ele arrumou papel e caneta para escrever aquele acontecimento? Será que dentro dessas naves tem uma biblioteca, um escritório que tem papel e caneta? Ou será que estamos falando de papel e caneta como acontece realmente hoje? Mas acompanhando esse raciocínio, tinha então já tecnologia, então tinha câmeras, computadores. Sim, com certeza, claro. E não ficou nenhum registro dessa época sem ser na escrita? Olha, ficou. Se você pegar na parte dos egípcios, você vai ver que tem uma pessoa segurando uma lâmpada incandescente com um filamento ligada a uma bateria, que é uma corrente contínua. Então foi achado isso aí. Eu tenho até essa figura lá em casa. Arquivos digitais, coisas assim, mais outras evidências, sem ser essa que tá. Tem bastante. Principalmente na cultura egípcia, que falava muito de medicina, tem sim, tem muito. E no Antigo Testamento você vai ver da questão de Isaac com Abraão e Sara. Também foi feita uma inseminação artificial, e esse foi mais avançado do que Jesus, porque Jesus, na verdade, foi um nascimento virginal, que Maria tinha que se manter virgem para o casamento. E na questão de Abraão com Isaac, Sara já estava com 90 anos e Abraão estava com 100 anos já. Ou seja, ela já deixou de ser Saramama, como a madre. Sim. Como diz na cultura judaica, quer dizer, ela não teria como mais ovular, devido à idade dela. E Abraão recebe 3 anjos na casa dele, 3 seres, né? Um deles era o próprio Messias, o Jesus. E ele diz assim: havendo vida, nesse tempo, voltaremos e Sara ficará grávida. Preste atenção no texto. Ele diz assim, havendo vida. Por que ele diz havendo vida? Voltarei nesse mesmo tempo da primavera. Por que voltará um ano depois? Possivelmente, ele deve ter extraído o óvulo dela, extraído o espermatozoide dele e falado: havendo vida, nós vamos pegar o teu sêmen. Quem fez isso? Um dos anjos. Inseminar dentro anjos alienígenas? Sim, com certeza. Com uma tecnologia super, ultra, mega avançada. Totalmente. Mas é porque assim, meio... a gente fica meio assim contraditório na ideia. Porque quando a gente vê filme, né, da época, até estava te mostrando o filme de Cristo, a gente sempre imagina areia, terra, pessoas com chinelos, com uma roupa assim... desgastada, com uma coisa bem rústica, né? Sim, eu não consigo o homem das cavernas, com aquela aí guerra ovelhas no pasto. Isso. Eu não consigo ver
eu consigo imaginar agora. Claro, claro. Eu acho que é legal que você, mexe com a minha imaginação. Entendi. De ver a coisa totalmente tecnológica, que Jesus não nasceu num berço de palha. Não. E te digo mais, a palavra no grego ali, que ele diz que nasceu numa manjedoura, ali na verdade é caverna. Não é manjedoura, ali é caverna. Onde ficavam os animais acolhidos ali. Ali é caverna. E quando você falou uma questão muito interessante, a questão do homem, da evolução do homem, né? Com roupa desgastada, meio rústica, falando... Fizeram assim? Tinham essa... Não, na verdade não era. Porque o texto bíblico diz que Adão deu nome aos animais. Deu nome. Se ele deu nome, então ele tinha um linguajar articulado. Diz também o texto que Deus aparecia à tardinha para conversar com o homem. Então ele tinha um idioma. Não sei qual, mas ele tinha um idioma. Então essa questão de mostrar o homem com aquela clava na mão, com aquela roupa rústica, né, andando com aquela sandália de couro, com a vez de ficar sem articulação linguística, isso aí é uma bobeira totalmente fora de contexto. Porque se ele dava nome aos animais e conversava com Deus, então ele tem um sistema linguístico. Essa tecnologia não foi deixada para essa civilização. Ela foi usada com essa civilização. Perfeitamente as suas colocações. Ela foi usada para determinadas situações, não foi deixada. Então eles estavam realmente vestiam roupa dessa época mesmo. Sim. Porém tinha essa tecnologia extraterrestre. Sim. Alguém tinha que ensinar isso para ele. Alguém tinha que passar isso para ele. Esse conhecimento. Não é hoje que você vai numa faculdade, você escolhe, eu quero ser médico, quero ser um engenheiro, quero ser um mecânico. Não era naquela época assim. Naquela época eles transmitiam o que eles queriam e você era obrigado a compreender e a entender, porque você estava fora da realidade dele. Então você tinha que aceitar aquilo lá. Entendeu? Aí já é diferente. Entendi. Tá? E na questão de Jesus, Maria tinha que permanecer virgem exatamente para se manter o pacto de sangue com o José no dia da núpcia deles. O que é um anjo? Um anjo, na verdade, essa palavra foi mal traduzida, né? Foi traduzida do grego angelos, ou angos, do grego, que para você ajustar para o seu português, qual a palavra angus que eu tenho, que eu posso ajustar? No caso, eu tenho um anjo, então traduzido por anjo. Na verdade, a palavra hebraica, meler, ou malar, quer dizer, malar é mensageiro, aquele que traz a mensagem, aquele que traz a notícia. Então, um mensageiro é exatamente isso aí. É a pessoa que traz a mensagem. Que, no caso, é vulgarmente conhecido como anjo, que foi mal traduzido para angels, ou angelos. Esses anjos não foram enviados por Deus. Alguns sim, outros não. Depende muito. Da inseminação artificial. Esse daí foram realmente da parte de Deus mesmo. Mas eram alienígenas enviados por Deus para fazer essa missão na Terra. Sim, é verdade. E depois... Com certeza. E os textos bíblicos estão cheios disso aí. Tem muito deles aí. Sim. Eles conseguem cegar as pessoas como se elas não pudessem enxergar nada. Não cegar aos olhos dela, não enxergar o óbvio, mas enxergar o que eles querem. Tem um texto lá de Josué que ele diz para o servo dele: olha, tem tantos contra nós ali que nós somos poucos. E Josué ora e fala assim: Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele contemple a tua glória. Quando ele olha para trás, tem vários carros de cavaleiros, tudo armado ali, esperando ele dar a ordem para poder guerrear. Mas estava lá atrás, ele não estava conseguindo enxergar. Então eles conseguem cegar esse tipo de coisa. Certo? No nascimento de Jesus mesmo aconteceu várias situações. A gente estava conversando ali embaixo dos hipnoses, ó. Dos hipnoses, falar assim, esqueci o nome dos caras. Uhum. E eles conseguem confundir a mente das pessoas. Tem coisas que eu acho que é meio tramóia, assim, combinado. Mas Sim. tem coisas que são pessoas sérias, que são pessoas que você tem uma credibilidade e são... Claro. Eles conseguem realmente mudar a visão das pessoas. Imagine uma civilização bem mais avançada. O que esses caras não são capazes de fazer? Às vezes eles já vieram que já foram embora já há muito tempo. Eu posso dizer para você que o apóstolo São Paulo diz: muitas vezes recebeis o anjo em sua casa sem saber que era um enviado de Deus. Pô, tem até medo de chegar eu acordar e dar de frente com uma criatura dessa aí, cara. Eu falar, mas às vezes eles vão passar uma tranquilidade. A questão de Ló foi a mesma coisa. 2 pessoas apareceram na cidade e os homens queriam fazer sexo com eles, porque era um ritual daquela parte. Quem lá. Queria fazer sexo com quem? O pessoal, o povo daquela cidade. Tanto é que Ló oferece as 2 filhas dele. Olha, eu tenho 2 filhas aqui que são virgens. Sim.
Então os caras que olharam para eles viram ele como pessoas normais. Mas eles estavam não como o ET de olho grandão, de orelha, né? Verde. Mas, e como é que eles são como é que eles são assim? Então, na verdade, eles são como nós, mas de um corpo diferente. Ele não tem sangue, não tem carne como nós. Ele não respira oxigênio como nós. Eles têm um corpo físico, mas um sistema digestivo muito diferente do que o nosso. Mas são negros, brancos, pardos, é um pouco difícil de você entender, porque o único relato que nós temos né? Porque o único relato que nós temos das escrituras não dá essa distinção. É bom deixar claro que quem escreveu a Bíblia não era jornalista. Aí você fala, tem diferença? Tem. Se você for com um jornalista fazer uma reportagem, a mesma reportagem, e depois você pegar a reportagem dele e olhar para a sua, você vai ver que a dele está muito mais didática, está com muitos pormenores, e o seu simplesmente é só aquele ali que aconteceu e acabou. Então, na verdade, eles não eram repórteres. Então, eles viram, escreviam e tinha aquela intenção. Ele não tinha aqueles detalhes como nós temos hoje, entendeu? Então, a questão se ele é preto, se ele é branco, se ele é ruivo, fica um pouco diferente de se entender. Mas eu posso dizer para você que eles são como nós. Por quê? Porque Abraão estava sentado lá na varanda da casa dele e apareceu 3 pessoas vindo em direção a ele. E ele corre e se ajoelha diante de um deles, que era o caso, o anjo do Senhor. Senta só um pouquinho mais pra frente. E ele... Pra frente não, aqui. Pra aqui? Isso, tá bom. Bom, porque aqui? Quando eu botei o filmado foi pra trás assim. Ah, tá. Vai ter saído um pouquinho do foco. Tá. Aí ele convida eles para comer com eles. E Abraão traz comida e ele come com eles ali. E descansam. Sim. Então dá para se entender que eles têm um sistema digestivo. Que eles precisam comer uma comida igual nós para poder repor as energias, né? Vidas também, né? Então, sim, com certeza, claro.